Glória a Deus. Voz de trovão. Vou achar esse trem. Acordaram, irmãos? Glória a Deus. Amém. Ei. Alô, ei. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Tudo bem com você? Amém. Tranquilo, né? Em paz, graças a Deus. A despeito das dificuldades da nossa vida, né? Deus tem nos sustentado. Isso é bom. Queridos, o tema que nós vamos tratar nessa noite, eu queria que você ficasse muito atento. E eu queria te pedir, meu irmão, que você abrisse o teu coração nessa noite. Há feridas em nossas vidas, em nossos corações, que nós precisamos deixar Deus tratar. Nós não podemos, queridos, fugir do tratamento de Deus. Nós precisamos entregar, precisamos deixar Deus cuidar de nós. Eu queria te convidar a ficar de pé e abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Deus me deu a palavra e eu fiquei buscando um tema. Eu tentei várias coisas, eu vi que nada se encaixava com o propósito que Deus tinha colocado no meu coração. Eu queria que fosse o mais íntimo possível. E não há nada mais íntimo, querido, do que ver um filho chamando o seu pai de papai, né? É algo que nós temos deixado de lado ultimamente, né? Hoje os filhos chamam o pai de ô velho! Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar de quê? Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê, queridos? Filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Feche teus olhos. Pai, eu quero nessa hora, Deus, te agradecer pela palavra que nos foi dada. E Deus, eu quero nessa hora, na autoridade do nome de Jesus, repreender toda ação do diabo, toda ação de Satanás nesse lugar. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero mandar embora todo mensageiro de Satanás que possa trazer distração, que possa trazer incômodo. Todo roubador de mensagem está repreendido nesse momento. Pai, eu quero te pedir, Senhor, acampa teus anjos ao redor desse templo. Pai, que haja guerra espiritual nesse momento em oculto pelos teus anjos, Senhor, para que os teus filhos que estão aqui nessa noite possam ouvir a mensagem e que nada venha roubar, Deus, o alimento que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Posso assentar? Deus, meu papai. Queridos, eu... Alô, ei.
Eu tenho na minha vida uma certa marca em relação a esse assunto também. Eu não tive pai biológico. Meu pai se separou da minha mãe quando ela estava grávida de mim. Ainda dizia que eu não era filho dele, e eu nasci com a cara dele. Deus faz essas coisas. Cara e jeito. Mas durante toda a minha vida eu senti falta disso, né? Eu senti falta da presença de um pai. Eu via os meus amigos com seus pais, sendo educados, direcionados pelos seus pais. E aquilo, durante muito tempo, foi uma ferida no meu coração. Eu me casei, constituí família, e quando eu tive o meu primeiro filho, o Kaique, foi algo, queridos, que mudou uma etapa da minha vida. Mas aquela ferida ainda permanecia. Todo aquele passado, que muitas vezes as coisas não davam certo para mim, eu sempre culpava, eu não tive pai. A culpa é do meu pai. Se eu estou assim, é por causa dele. Se eu não estudei, é por causa dele. E a ferida cada dia mais ia aumentando. Mas, amados, quando eu conheci Jesus Cristo, e quando o Espírito Santo de Deus tomou a minha vida, a primeira coisa que o Espírito Santo tratou na minha vida foi perdoar meu pai. Essa ferida ela foi se fechando, e desde então, queridos, eu venho tentando ser para os meus filhos o pai que eu não tive. Eu venho tentando desde então exercer o papel de pai. Mas, queridos, para nós entendermos humanamente o papel de um pai, é relativamente fácil. Eu creio que muitos aqui, de repente, possam comentar algo em relação aos seus pais, de repente, uma frustração, de repente, algo que esperava e não teve. Mas nós entendemos bem, queridos, qual é o relacionamento de um filho com um pai. Até mesmo se não tivéssemos, aquele que não teve esse relacionamento consegue entender qual seria o melhor. Mas, amados, eu quero partir para um outro ponto nessa mensagem. Eu quero ministrar, através do Espírito Santo de Deus na tua vida nessa noite, a respeito da paternidade de Deus. Amados, no Antigo Testamento, no Velho Testamento, o povo se dirigia a Deus como Senhor. Você não vê na Bíblia, no Antigo Testamento, as pessoas se dirigindo a Deus como Pai. Era sempre como Senhor. Havia sim um grande temor, um grande respeito a Deus. Mas faltava intimidade com Deus. Até Davi, queridos, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus, se dirigia a Deus como Senhor. Mas no Novo Testamento, com a vinda de Jesus
com Deus. Através do sacrifício de Jesus, aquele véu que nos separava de Deus, ele caiu. Não há mais separação entre nós e Deus, aqueles que estão em Cristo. Não há mais separação. Mas há um relacionamento que a partir desse momento Deus se propôs a ter conosco. Não é mais somente como criatura, mas como filho de Deus. E às vezes, queridos, eu começo a olhar para as pessoas e eu começo a detectar uma certa dificuldade das pessoas aceitarem Deus como seu Pai. Ainda há, queridos, um temor, e esse temor que eu estou falando não é um temor de respeito, mas sim um temor de medo. E o relacionamento, queridos, da igreja hoje, na sua maior parte, em relação a Deus, tem sido um relacionamento de medo. Você já percebeu? Não sei quantos vão concordar comigo, mas às vezes a gente não começa a pintar um Jesus assim, ranzinza, cara bravo. Eu estava hoje lá no serviço, a gente conversando, eu, o Marcelo, o outro menino que está com a gente conversando, parece que do jeito que a gente ouve, né, falar de Jesus, parece que Jesus era mal-humorado. As pessoas pintam Jesus, queridos, como se Jesus fosse um mal-humorado, um homem que não tinha senso de humor, aqueles, né, caxia. Queridos, eu não consigo ver Jesus dessa forma. Não consigo. Eu procuro ver Jesus como aquele que tem intimidade e quer ter intimidade conosco. Você começa a ver as histórias de Jesus, queridos. Ele só andava com gente, a maioria não prestava. Se você olhar os discípulos que Jesus escolheu, você falaria, Jesus, mas que time, hein? Que seleção! Fatalmente, queridos, nós, no lugar de Jesus, não escolheríamos nenhum para andar conosco. Aí eu até estava fazendo uma analogia lá, né? Na hora do almoço, porque a gente trabalha sério, tá? Porque nessa hora do almoço a gente faz essas coisas. Eu estava fazendo uma analogia lá, puxa vida, né? É que naquele tempo, na cultura judaica, naquela época, um pouco que a gente estuda, que a gente sabe, eles eram bem fechadões mesmo, né? Algumas piadinhas que nós fazemos hoje, eu creio que naquele tempo lá, não tinha nem a pau, né? Mas eu fico imaginando Jesus hoje, né? Sobre o ministério terreno, aqui, né? No dia de hoje, na cultura que nós temos hoje, né? O Marcelo ainda falou, eu acho que Jesus iria daquela molecada. Você ia ver Jesus jogando bola na rua, né? Amados, Jesus sempre fez questão de passar para nós uma imagem de pessoa amiga, de ajudador. Eu me lembro que uma vez os discípulos começaram a repreender algumas crianças, né, que queriam chegar até Jesus. E Jesus foi repreender os discípulos. Hoje alguns pastores até que eles não querem nem que chegue perto. Eu fico imaginando Jesus aqui na igreja, por exemplo. Jesus
sempre foi Glória a Deus. parceiro, brother, nosso amigo. E nós precisamos, queridos, tirar essa imagem de Deus da nossa cabeça, como Deus tirano, como Deus sanguinário, que muitas vezes nós pintamos na nossa mente. Deus é Pai. Queridos, Ele tem nos chamado para sermos filhos dEle. Há uma diferença, queridos, entre filho e quem não é filho. O meu filho, por exemplo, tem liberdade na minha casa, tem liberdade para falar comigo, mas isso não quer dizer que ele não tenha que me respeitar. Uma vez, eu estava, logo que eu me converti assim, eu estava orando, e aí estava muito calor, eu tirei a camisa, não na igreja, claro, estava em casa, né? Sozinho lá em casa, orando, e eu morava numa casa muito quente, eu tirei a camisa ali, e de repente chegou um irmão da igreja. E aí ele me viu daquele jeito, ele falou: o que você está fazendo? Eu estava orando. Deus olhou para mim assim: você está orando? Eu falei: não. Falei: é. Aí que eu percebi que eu estava sem cabelo. Se você estivesse na frente de um juiz e você estivesse desse jeito, você ia ver o que o juiz ia fazer com você. Agora você vem diante do Deus Todo-Poderoso desse jeito. Falei: querido, realmente, se eu estivesse na frente de um juiz desse jeito, ele ia mandar prender. Mas, amado, se eu fosse um filho de juiz, tá? Muda, né? Se eu fosse um filho de juiz, sabe o que eu quero dizer para você, querido? Às vezes são implantadas umas religiosidades na nossa cabeça que nos afasta de Deus. Você já viu gente dar o dízimo por medo? Porque se eu não dizimar, vai cair um raio na minha cabeça. Queridos, não é assim. Se eu não ofertar, a minha vida vai para trás. Mas não é assim. Não é dessa forma. Você não pode encarar Deus dessa forma. Deus é nosso Pai. É o nosso papai. É aquele que a gente pode contar, queridos. A palavra de Deus diz que, ainda que seu pai e sua mãe te abandonem, Ele, porém, jamais se esquecerá de vós. Ele é Pai. Em outra passagem ele diz assim: vós que são maus, sabeis dar coisas boas para os seus filhos. Imagine eu. E a gente tem visto, queridos, uma dificuldade das pessoas se relacionarem com Deus. Vão de um extremo ao outro. Ou não caminha aí, né? Não caminha aí. Como se Deus fosse o dono da padaria da esquina. Não tem temor nenhum, não tem respeito nenhum. Ou talvez a um ponto extremo e cria um Deus bravo. Amado, Deus, a palavra de Deus diz que Deus não se deixa esclarecer. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Mas sabe o que ele tem feito? Ele tem chamado nós para perto dele e nos dado direções para que a gente não é. Sabe o que ele tem feito? Ele tem renovado a misericórdia dele a cada dia, a cada manhã, por causa de nós.
permitindo provações na nossa vida, porque Ele quer nos ver sofrer, porque nós somos pecadores, então Ele quer nos castigar. Não, queridos. É porque Ele quer nos mostrar o caminho verdadeiro. Ele quer nos tornar homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com intimidade com o Espírito Santo. Amados, no versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Algumas pessoas dizem aí, não sei se você já ouviu, fulano também é filho de Deus. Todos são filhos de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz, queridos. A palavra de Deus diz que todos são criaturas de Deus. Nós todos foram criados por Deus. Mas há uma condição para ser filho. Precisa ser guiado pelo Espírito de Deus. Mas irmão, como que eu posso ser guiado pelo Espírito de Deus? Buscando intimidade com Deus. Amém. Mas como eu busco intimidade com Deus? Se relacionando com Deus. Você consegue ter intimidade com alguém, amado, sem se relacionar com Ele? Não dá. Eu e meu filho, nós temos uma intimidade grandíssima. Principalmente eu e Caí, que o Caí já está numa idade, né, que permite isso. Felipe também. Mas, querido, se ele ficar 10 anos sem se relacionar comigo, fatalmente, nós vamos deixar de ter essa atividade. O que faz, queridos, a sua intimidade com Deus é o seu relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais intimidade você tem com Deus, mais você é guiado pelo Espírito de Deus. Por que erramos tanto? Porque não nos deixamos ser guiados pelo Espírito de Deus. E quando nós fazemos isso, nós começamos a nos afastar da paternidade de Deus. Às vezes queremos ser adotados por outros. Às vezes pintamos um Deus tão pequeno, queridos, na nossa mente, que Ele deixa de ser suficiente para a nossa vida. E aí nós precisamos de algumas outras coisinhas para preencher esse vazio que só o papai pode preencher. Você pode repetir comigo? Deus é meu papai. Deus é meu papai. Está falando, né? Deus é meu papai. Deus é meu papai. Isso precisa ser constante na nossa vida, amados. Esse é um tipo de relacionamento de intimidade. O que alegra o coração de Deus, queridos, Ele nos vê buscando intimidade com Ele. Deus quer se relacionar com o seu povo. Deus quer ter intimidade com o seu povo. Mas para isso, queridos, precisa partir de nós. Deus está à disposição. A palavra de Deus diz no Apocalipse que Ele está à porta e bate. Isso significa, queridos, que Ele está do lado de fora, batendo. Quando nós somos íntimos, queridos, essa porta está aberta. Ele vem, Ele trata. Quer ver um outro ponto de intimidade? Nós só deixamos as feridas da nossa vida serem tratadas por aquele que nós somos íntimos.
Você não sai contando o seu segredo para qualquer um, sai? Tem alguém que faz isso aqui? Levanta a mãozinha. Sai contando para todo mundo. Queridos, existem segredos na nossa vida que nós só contamos para aqueles que são íntimos nossos, na verdade. Você já percebeu que existem coisas na nossa vida que nós não contamos para Deus? Será que tem coisinhas aí no teu coração, amado, que você ainda não contou para Deus? Será que ainda não tem feridinhas aí que você ainda não mostrou para o Senhor? O nosso Pai. A deficiência daqueles que são pais, sabe? Que o filho muitas vezes acaba tendo probleminhas, e muitos acabam não contando para o seu pai. E o pai muitas vezes não se aproxima do filho, e aquilo vai crescendo, vai desenvolvendo, vai crescendo, até chegar um ponto que ele diz que acabou a família, né? Acabou o laço familiar. Porque muitas vezes, queridos, dentro de casa, nós deixamos essa intimidade de pai para filho morrer. Queridos, devemos continuar olhando a Deus como Senhor. Ele é Senhor. Você concorda comigo? Ele é Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Pode dizer um amém? Amém. Ele é o Senhor do universo. Você concorda comigo? Amém. Mas precisamos entender que Ele é Pai. Por isso, porque Ele é Pai, nós podemos ter intimidade com Ele. Ele não é pai somente do teu irmão que está do teu lado. Ele é seu papai. Você precisa entender isso. Porque a partir do momento que você, querido, começar a assimilar a paternidade de Deus na sua vida, o seu relacionamento com Deus vai mudar. A sua busca vai mudar. A tua forma de se apresentar a Deus vai mudar. Você precisa entender que Deus não está colocando os cachorros na frente dele para impedir que você chegue próximo dele. Não, queridos, Deus está com os braços abertos para te abraçar, para cuidar. Deus quer cuidar de nós, amado. Deus quer cuidar. Louvado seja o Senhor. Mas às vezes, queridos, essas coisas que são plantadas dentro da nossa mente, de Deus, porque Ele é Senhor, Ele é Senhor mesmo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é mesmo, mas algumas pessoas se esquecem que Ele decidiu, queridos, ser nosso Pai. Então tenha por pouco isso, amados. Isso pode mudar a tua vida, se você assimilar na tua cabeça que Deus quer ter intimidade com você, que Deus quer entrar na tua casa, que Ele quer ceiar com você, o teu relacionamento com Ele. É preciso, amados. É preciso nós tirarmos aquele Deus que muitas vezes é pintado como um monstro e colocarmos, queridos, a verdadeira imagem de Deus na nossa vida, que é o Deus que cuida. Eu gostaria de ter marcado muitos atributos de Deus, queridos, como Pai. Mas eu destaquei 3 aqui. Primeiro, os atributos do Deus como verdadeiro Pai. Ele ensina e corrige. Abra a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 6. Capítulo 12, desculpa. Hebreus capítulo 12.
Glórias ao Senhor. Hebreus capítulo 12. Está lá no finalzinho da Bíblia. Se você for lá em Apocalipse e voltar um pouquinho, vai ficar mais fácil. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Do 6 ao 9. A minha tradução diz assim, talvez a sua seja um pouquinho diferente. Mas diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. Olha que interessante. Está sendo corrigido, queridos? Amém. Glorifica. Aleluia. Deus te serve como filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não devemos estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então que teremos? Pois eles nos corrigem por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Independente de qualquer coisa, Deus é bom. E tudo que Deus, queridos, faz conosco tem um único propósito: nos fazer participantes da sua santidade. Nós estamos sendo moldados, queridos. Nós sempre digo, né? Nós estamos em obras. Estamos em obras. Não sei quantos aqui já estão prontos. Levanta a mão quem já está prontinho aí já. Se você estiver prontinho, dificilmente vai sair daqui, vai te arrebatar já. Mas ainda não somos. Estamos buscando, estamos caminhando para isso. E aí algumas situações em nossas vidas são necessárias para que a gente possa se aperfeiçoar. Olha uma outra figura. O Deus, o verdadeiro Pai, Ele protege. Deus protege. Salmo 91. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Olha o 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, opa, e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estarás o quê? Seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ele nos protege. Vai ameaçar o João Lucas. Você vê se o pastor não entra na frente. É? Vai ameaçar o Kaique, o querido. Querido, você quer ver o meu lado? Meu lado desconvertido? Mexe com os meus filhos. Sabe por quê, queridos? Porque eu os amo. Eu amo meus filhos. Eu só entendi, queridos, o amor de pai quando eu me tornei pai. E o Senhor, querido, nós vamos ver agora o próximo atributo, que é um Deus que ama.
verdade que eu amo meus filhos. Amo muito, 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 muito. Mas eu sou mau. A palavra diz isso. Sabe que às vezes eu preciso corrigi-lo e eu não faço? Estou sendo bom? Às vezes eu preciso discipliná-los, mas ele vem, né? Todo dengozinho. Tá? Não tá. Aí o coraçãozinho, né? Coleta. Você é mal. Mas Deus, querido, Ele amou você só um pouquinho. Só um pouquinho. Ele só morreu na cruz por você. Já viu alguém falar, eu te amo? Não é comparar logo com Deus. Deus morreu na cruz, queridos. Ele deu o seu único filho para morrer por nós na cruz. João 3,16. Aleluia. Quer alguém? João 3,16. João capítulo 3, versículo 16. Para nós encerrarmos. Poucos conhecem, né, esse versículo? Né? Me derreta aqui no 16. E coisa outra para mim. Glória a Deus. Vamos repetir todos juntos. Eu não vou repetir porque a minha está diferente de quase todo mundo, mas eu queria que você repetisse, todo mundo, numa sua voz, esse versículo que é tão importante para a nossa vida. Vamos lá? Vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode dar aplausos, Senhor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, queridos. Esse tal, que tem algo tão forte escondido por trás. Essa tal maneira que Ele deu. Nós não merecíamos, mas Ele deu. Nós estávamos indo para um caminho totalmente diferente do que Ele queria, mas Ele deu. Aleluia. Nós não desagradávamos, mas Ele deu. Glória a Deus. Nós nos açoitávamos, mas Ele deu. Ele decidiu dar o seu único filho. Glória a Jesus. E aí, queridos, quando Jesus chegou, quando Ele veio e morreu na cruz por nós, Ele era o único Filho de Deus. Amém? Ele era o único. Mas quando Ele disse, está consumado, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, queridos. Sabe o que aconteceu? Nós nos tornamos filhos de Deus. Ele que outrora era o unigênito, passou a ser o primogênito, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Glória a Jesus. Queria que você se colocasse de pé no seu lugar, para parecer que está acabando. A intimidade do nosso coração, que nós só contamos para quem nós somos íntimos. Se Deus não for íntimo de você, queridos, Ele
não vai conseguir tratar por contato. Eu queria que você abrisse o teu coração nessa hora. O amor de Deus, Ele é derramado sobre as nossas vidas. Eu queria que você abraçasse o seu irmão do teu lado aí. O amor de Deus, Ele é derramado sobre as nossas vidas. Eu queria que quem ficar assim, sem receber um abraço, junta aí, junta aí.
cima dele. Saiba que Ele está do meu lado. Você nunca está sozinho. Porque Deus está do teu lado. Porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Porque Ele nos ama. Aleluia! Ele nos ama, querido. Nunca se esqueça disso. Deus te ama. Deus te ama. Ele é teu Pai. Ele é teu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Se envolva com Deus para pode começar. Nunca se esqueça disso. Feche teus olhos agora. Começa a declarar isso com o teu espírito.